Olá, pessoal. Nós vamos iniciando a nossa preleção da semana de hoje. Mas antes de começar, nós vamos fazer a nossa ligação com os nossos mentores espirituais, nosso anjo de guarda, agradecendo por mais esta oportunidade de estar aqui reunido em nome de Jesus, pedindo aos bons amigos que nos envolvam com a sua luz, com o seu amor, fortalecendo os nossos corações, e assim que possamos nos ligar a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que ela nos receba de braços abertos, nos envolvendo com seu manto de luz, e que Maria possa nos encaminhar até Jesus, nosso amigo, o nosso irmão. Diante de Jesus, agradecemos imensamente por tudo que nos oferece através do seu evangelho de luz, né, pelas oportunidades de aprendizado, de nos melhorarmos cada vez mais. Pedimos a Jesus que nos fortaleça a cada dia nesse ideal de praticar o seu evangelho. E assim pedimos a Jesus que nos eleve até Deus, o nosso Pai, e diante de Pai agradecemos a nossa família, o nosso lar, o nosso alimento de todos os dias, a nossa saúde, e assim dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo o mal. Graças a Deus. Bom, a preleção de hoje, baseada no livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, é a mensagem 29. Guardemos o coração. E a passagem que Emmanuel utilizou nessa mensagem é um trecho da carta de Tiago, é o capítulo 1, versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Só para que a gente possa entender melhor, um homem de coração dobre é um homem de coração dividido entre duas opiniões, dois propósitos, né? E ele fica entre os dois caminhos e não sabe qual direção seguir. Então, ele se torna indeciso e, com isso, acaba se perdendo e se torna instável em todos os caminhos, como ele nos diz aqui. E Emmanuel trouxe a mensagem baseado nesse trecho da carta de Tiago que nós vamos procurar ouvir agora. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento, podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se em via de regras aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos, perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a disciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Bom, então vamos lá. Emmanuel, nessa mensagem, o que ele nos traz aqui, ele inicia para falar dos nossos sentimentos, né? Ele já começa falando que é urgente
que nós entendamos e reconheçamos que o, o nossos sentimentos é o ponto de partida, é onde tudo começa, é o que controla a nossa vida. Nós somos movidos pelos nossos sentimentos. Então, a mensagem, ela nos traz que guardemos o coração, ou seja, para que nós possamos ter um coração firme, né, com sentimentos bons, para que possamos ter uma vida, né, melhor. Todos nós, quando encarnamos, nós chegamos aqui na Terra com um único objetivo, um único propósito, que é retornar à pátria espiritual melhor do que aqui chegamos. E a todos os momentos nos são oferecidas oportunidades de aprendizado para que a gente possa trabalhar os nossos sentimentos e nos melhorar cada vez mais, em qualquer situação. Né? É o que ele nos traz aqui. Pode ser na riqueza ou na pobreza, na saúde, na doença, né? No sofrimento ou na alegria, em qualquer situação a qual estejamos passando, são oportunidades de aprendizado, o qual a gente deve procurar entender o que precisamos melhorar, entender qual o sentimento que precisamos trabalhar naquela situação e nos esforçar para isso, né? Seja qual for a situação. E o que ele nos diz aqui é que muitas vezes tem homens com coração dobre, ou seja, um coração dividido com duas opiniões, né, com dois propósitos. É como se tivessem dois caminhos, né, o caminho de Deus, o caminho das coisas mundanas, e você são dois caminhos opostos e você quer seguir os dois ao mesmo tempo. Né? E o que ele fala é para que nós guardemos o coração, que fortalecemos o nosso coração nesse propósito firme, né? Porque quando a gente fica em dúvida entre os dois caminhos, acabamos nos perdendo, né? Nos tornamos uma pessoa instável, né? Como ele diz aqui, inconstante. Por exemplo, se passamos por um momento de fartura, acabamos nos perdendo nas ilusões da vaidade, do orgulho, né? Se passamos um momento de escassez, ficamos inconformados, né? Se passamos por um momento de doença, acabamos nos revoltando, né? Ou, ou uma série de opções, né? Se, às vezes ficamos, né, temos um corpo saudável, tal, acabamos nos perdendo nos excessos, né? Que acabam destruindo o nosso corpo. Então, o que ele fala? Para que nós possamos guardar o nosso coração, ou seja, que sejamos um zelador dos nossos sentimentos, do nosso coração, procurando cultivar bons sentimentos, né? O sentimento de bondade, a compreensão, o perdão, a tolerância, sentimentos que nos fazem elevar e nos melhorar como pessoa. Ah, mas é difícil, né? Sim, né? Nada é fácil, mas a gente precisa se esforçar para isso. E como que a gente pode, na medida do possível, tentar trabalhar os nossos sentimentos? Procurando ser vigilante aos nossos pensamentos, às nossas emoções, né? Procurando, sempre quando a gente passar por uma situação difícil, algo que esteja nos incomodando, nos irritando, antes de falar, respira fundo, conta até 10 e pensa, poxa, será que isso que eu vou falar realmente vai valer a pena? Será que eu não vou criar uma situação pior, né? Um problema maior? Né? Isso que eu vou fazer também. Então, sempre procurando ser vigilante às nossas palavras, aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, e isso já ajuda a gente nesse sentido de procurar controlar os nossos sentimentos. Que possamos também nos fortalecer junto à espiritualidade através da oração, a oração diária, que é uma ferramenta, né, que nos traz grandes benefícios, né? Que possamos todo dia, ao nos levantar, pensarmos, né, nos ligarmos aos bons amigos espirituais e pedir para que eles nos guiem nos caminhos da sabedoria, do amor, né, para que sejamos fortalecidos nesse propósito, nesse objetivo, né, que é sermos cada vez melhor, né? E é importante também que a gente possa buscar aprender os ensinamentos de Jesus, ler o Evangelho de Jesus.
E uma oportunidade que nós temos de poder aprender um pouquinho é através do Evangelho no Lar, né? Que pelo menos uma vez na semana nos dedicarmos a fazer o Evangelho, procurando ler um trecho do Evangelho, procurando refletir, né? O que que aquilo traz de ensinamento para nós, né? Isso é importante para que possa nos ajudar nesse caminho, para que possa nos ajudar a ter o nosso coração firme nesse propósito de nos melhorarmos como pessoa, de melhorar os nossos sentimentos, né? E é isso que Emmanuel nos traz nessa mensagem, porque quando temos o nosso coração firme, o nosso coração com bons sentimentos, nós fortalecemos a ligação com a espiritualidade e ficamos mais receptivos a receber a ajuda, o amparo dos bons amigos espirituais, né? Então, que nós possamos cada vez mais nos esforçar nesse propósito de buscar melhorar os nossos sentimentos, né? Então, assim, que nós possamos agradecer por mais esta oportunidade e assim vamos vibrando intensamente pelo nosso planeta Terra, envolvendo em amor e luz a todos os países que vivem em guerras, em conflitos, vibrando por todos os países também que sofreram com catástrofes naturais, vibrando por todos os nossos irmãos que sofrem com as guerras, que perderam também seus lares, seus entes queridos, envolvendo a todos com o nosso amor, com o nosso carinho, vibrando intensamente pelos nossos irmãos que vivem pelas ruas, né, que não têm uma família, que não têm um lar, pedindo para que Jesus abençoe a todos esses irmãos. Vibramos para aqueles que estão presos ainda aos vícios, né, de qualquer natureza, para aqueles que praticam o crime, a violência, pedindo para que possam ter mais amor em vossos corações. Vibremos intensamente por todos os nossos entes queridos que já partiram à pátria espiritual, pedindo que Jesus os abençoe, os envolva em amor e luz, pedindo também por todos os nossos entes queridos que se encontram enfermos, seja no hospital ou em nossos lares, para que também possam receber muito amor, fortalecimento físico, espiritual, para passar, né, por mais essa etapa da vida. Vibremos intensamente pelos nossos lares, também pedindo a Jesus que abençoe o nosso lar, que abençoe a todos os nossos entes queridos que lá se encontrem. Envolvemos em muito amor as cestinhas de intenções, a todos os nomes contidos nas cestinhas de intenções, que cada um possa receber o que necessita, né, pelos grupos de orações também. E assim, vibremos por nós mesmos, para que sejamos cada vez mais fortalecidos neste ideal de nos melhorarmos, de melhorar os nossos sentimentos, procurando ser pessoas mais compreensivas, mais humildes, né, que possamos sempre perdoar mais, né? E assim agradecemos por mais essa oportunidade e até mais.